tarde a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos então refletir a respeito dos resgates coletivos. Nós tomamos conhecimento, através dos meios de comunicação, de inúmeros acidentes que infelicitam muitas famílias aqui no nosso país e em outros países. São desastres com aviões que vitimam mais de 100 pessoas, ônibus que se acidentam e ocorre a morte de 30, 40 pessoas, naufrágios que levam à morte inúmeras criaturas. Então, nós tomamos conhecimento também dos acidentes acidentes naturais provocados pela própria natureza. Os terremotos, os maremotos, os tsunamis, que fazem inclusive desaparecer parte de cidades, onde consegue então matar um grande número de indivíduos. Essas tragédias ocorrem com frequência e que são o que nós chamamos de resgates coletivos. Nesses acidentes morrem inúmeras pessoas. Assim também acontece nos incêndios, onde muitas pessoas que estão no mesmo local sofrem através do fogo, sendo também levados para a morte. Nós observamos que em muitos dos acidentes existe sobrevivente ou até mesmo sobreviventes. Em um acidente aviatório, em que morreram 153 pessoas, sobreviveu uma jovem de 14 anos, cujo nome era Baia Bacari, quando o Airbus A310 da empresa Imenia Air caiu no Oceano Índico, pouco antes de fazer o seu pouso nas Ilhas Comores. Sabemos também que uma criança de 3 anos sobreviveu a um acidente aéreo que matou 116 pessoas no Sudão, sendo que existem inúmeros outros casos. Nós sabemos que, além das pessoas que escapam com vida durante o acidente, surgem também pessoas que desistiram de viajar, por uma razão qualquer, ou até mesmo no momento do embarque chegaram atrasados e perderam o voo, ou desistiram mesmo estando com a passagem na mão. Essas pessoas também escaparam do acidente que ocorreu, na qual elas não participaram. Elas escaparam da morte. E essas pessoas, então, por que não estavam dentro daquele veículo, daquela embarcação que iria se acidentar? Elas não participaram porque elas não deveriam fazer parte desse resgate coletivo. Tanto os sobreviventes como aqueles que desistiram ou não puderam viajar, logo sobreviveram, todos eles não tinham que participar da morte coletiva. Nós lamentamos sempre que isso acontece, mas nós devemos ter presente que esses resgates, eles são necessários. Cada pessoa que lá estava deveria desencarnar dessa forma. Perante a lei divina, ela resgatou equívocos do passado. Nós sabemos que nada acontece sem o consentimento divino. Só
com o consentimento de Deus, ocorrem as coisas. Então, no momento em que nós somos tomados por uma dificuldade maior para enfrentar esses desastres, nós temos que lamentar sem desespero, porque, mesmo tendo perdido pessoas da família ou amigos queridos nessas situações, nós temos que proceder como bons cristãos. Sabemos que é muito triste, é sofrido, mas isso tinha que ocorrer, senão Deus não permitiria. Então, temos que ter um pouco de equilíbrio nesses momentos. Ao tomarmos conhecimento desses fatos, nós podemos refletir sobre o que dizem os cientistas materialistas a respeito daqueles que sobrevivem a esses acidentes. Eles acreditam que a sobrevivência de alguém aconteceu em razão do avanço tecnológico. E eles colocam também que em mais de 90% dos acidentes existem sobreviventes hoje em dia. Porém, essa justificativa de avanços tecnológicos, nós sabemos que não explicam a causa de uns morrerem e outros não nesses acidentes. Por que uns morrem e outros sobrevivem a essa tragédia? Nós pensamos também como é que são reunidas essas pessoas para uma desencarnação coletiva. Por que algumas pessoas saem ilesas, então, das catástrofes, até mesmo desistindo de viajar ou perdendo o embarque nos transportes a serem acidentados? Então, as respostas estão fundamentadas nas premissas de que o acaso não pode reger fenômenos inteligentes. E na certeza de que a lei divina ela é infalível. A lei divina não falha nunca. Então, são os espíritos prepostos de Cristo que agem nesses casos. Eles estão sob a subordinação de entidades superiores. O Evangelho de Jesus nos orienta que a cada um de nós será dado segundo as nossas obras. E ensinam os espíritos, de uma forma simples, mas de uma forma bem significativa, que a justiça sem amor é como a terra sem água. O pensamento da espiritualidade superior sobre o tema significa que a justiça é perfeita, porque Deus a fez assistida pelo amor, para que os indivíduos não sejam aniquilados. Nós sabemos que na justiça divina prevalece o amor. A finalidade desses acidentes, que causam a morte conjunta de várias pessoas, existe. Nós temos que perceber que a justiça divina nesses casos, ela está presente. Em ocasiões em que acontece uma tragédia, como nos resgates coletivos, as pessoas costumam dizer que ocorreu uma fatalidade, que foi uma fatalidade, que foi o destino, foi um azar que ocasionou essa tragédia. Mas nós sabemos que essas expressões não fazem parte da doutrina espírita, nem mesmo a palavra sorte, que é usada em relação àqueles que sobrevivem em tais situações. O Livro dos Espíritos, tratando de fatalidade,
Na questão 851, ele nos ensina: a fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele se fez uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que ele se encontra. O Espírito esclarece: eu falo das pessoas físicas, das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o Espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, o Livro dos Espíritos nos coloca que o que nós consideramos fatalidade não é uma fatalidade, porque a fatalidade não existe. O que acontece, então, é que quando o espírito está sendo preparado para reencarnar, se ele tiver condições, ele escolhe as suas provas e é orientado pelos espíritos construtores, se ele tem ou não condições de suportar aquela prova. Se ele tem condições, é aceita, e sendo aceita por ele aquela prova, ela pode ser, então, dita que é o seu destino. Porque, a partir do momento que nós aceitamos passar pela prova, nós passaremos por essa prova. Então, não é fatalidade e não é destino, porque nós usamos do nosso livre-arbítrio como espíritos para aceitar passar por aquela dificuldade, por aquela prova, por aquela expiação. Então, ela deixa de ser fatalidade, porque tem o nosso consentimento. Se nós não aceitarmos passar pela prova, nós não vamos passar por ela. Ela não vai ficar traçada para que passemos. Então, é importante, porque a escolha sempre foi feita pelo Espírito. E feita a escolha, ele traça, então, para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria condição em que ele se encontra. Por isso, nós não podemos nunca pensar que Deus castiga, que Deus nos dá o sofrimento, que Deus nos coloca as provas para nós, escolhidas por Ele. Nós é que determinamos o que nós vamos passar. Claro que se nós tivermos condições, porque se nós formos espíritos muito inferiores, que não tenhamos condições de opinar a respeito do traçado da nossa reencarnação, os espíritos farão por nós. Mas assim mesmo perguntarão, explicarão, a não ser que sejamos aqueles espíritos completamente impossibilitados de raciocinar, de decidir, por serem por demais inferiores. Então, nós escolhemos, nós aceitamos passar pelas provas, porque nós sabíamos que elas seriam importantes para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. Então, passando pelas provas, sem desespero, sem lamentação, nós vamos conquistar um avanço na nossa caminhada, porque nós vamos nos liberar de compromissos de vidas anteriores, ou até mesmo desta encarnação, porque nós sabemos que os nossos erros podem, inclusive, nos serem cobrados ainda nessa encarnação. Assim, se nós não conseguirmos perceber que erramos e corrigir esse erro, pode ser colocado, nos encontrarmos com provas
que vão fazer com que nós possamos resgatar esses erros ainda dessa encarnação. Nas mortes coletivas, como no caso dos desastres aéreos, dos incêndios e tantos outros, nós encontramos uma justificativa lógica para esses acontecimentos dentro da doutrina espírita, onde vamos encontrar a confirmação de que até mesmo nesses desastres a lei de justiça se faz presente. Pois, como afirma Kardec, não há efeito sem que haja uma causa que a justifique. Nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. Nós somos livres para plantar, mas obrigatoriamente nós vamos colher os frutos da semente que nós plantamos. Todos aqueles que desencarnam em desastres, junto com outras pessoas, eles carregavam na alma motivos para se ajustarem com a lei maior, a fim de equilibrar os seus débitos com a justiça divina, que não falha jamais, encontrando aí a oportunidade sublime do resgate libertador. No livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 19, Desencarnações Coletivas, as sábias explicações para o fenômeno das mortes coletivas aparecem quando Emmanuel responde perguntas endereçadas a ele em uma reunião pública em Uberaba, Minas Gerais, em 22 de agosto de 72. Foi perguntado: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como no caso de incêndios e de quedas de aeronaves? Emmanuel responde: realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Nós é que somos os nossos julgadores, porque temos dentro de nós a semente do amor que nos foi dado por Deus. Quanto à resposta em razão do resgate coletivo, Emmanuel esclarece: na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente, através de prepostos de Cristo, que convocam os comparsas de dívidas pretéritas para os resgates em comum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso caso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico, ou as mais variadas mutilações no quadro de seus compromissos individuais. Então, Emmanuel nos explica que os espíritos encarregados para que esse resgate aconteça realizam o seu trabalho reunindo as pessoas que devem participar daquele resgate. É importante
destacarmos que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec assinala: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para a sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. Então é importante que nós lembremos que nem sempre a pessoa passa por determinada prova, ou que a pessoa desencarna em um acidente, em um desencarne coletivo, que ela seja culpada, que ela tenha um débito muito grande a resgatar. Muitas vezes, o espírito que já é mais evoluído pede uma prova que o ajude a dar um passo maior na sua evolução. E se ele tem condições de passar por essa prova, é permitido que ele passe. Então, essa prova de grande sofrimento vai auxiliá-lo a avançar na sua evolução espiritual. Então, nós não podemos pensar, quando acontece com as pessoas coletivamente ou até mesmo individualmente, algo de trágico, que ela está expiando um grande débito ou algum crime do seu passado. Nem sempre a pessoa está resgatando por algo delituoso. Ela está espontaneamente vivendo aquela situação para se melhorar como espírito em evolução. Então, a função da dor é sempre ampliar os nossos horizontes, para que realmente nós possamos vislumbrar os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Nós devemos sempre, diante de expiações coletivas ou individuais, lembrar que a finalidade da lei de Deus é o aperfeiçoamento do espírito e que devemos nos esforçar na busca da paz, agindo de forma que possamos minimizar ao máximo o peso dos nossos débitos do passado. Isso nos faz lembrar que, se nós planejamos, lá ainda no plano espiritual, passar por determinada prova, porque precisamos para resgatar alguma dívida, que nós podemos, agindo no bem, trabalhando sempre voltado para o amor ao próximo, para o reconhecimento de que Deus é bom, justo, misericordioso e que Ele nos auxilia, nos levando, inclusive, a minorar as provas que nós temos que passar. Nós podemos, pela lei do amor, diminuir o nosso sofrimento. Mesmo que nós tenhamos que passar pela prova, passaremos, mas ela será menor em peso em relação ao que nós teríamos que passar. Por quê? Porque nós já conquistamos esse direito por estarmos convictos de que o bem é o nosso caminho, que o nosso irmão de caminhada, que é o nosso próximo, é que merece o nosso amor, a nossa compreensão e a nossa ajuda. Então, no momento em que nós vivenciarmos o bem, nós vamos vivenciar a lei do amor. E vivenciando a lei do amor, nós vamos colher frutos que serão muito importantes na nossa caminhada. Vão, inclusive, diminuir a nossa necessidade de passarmos pela dor e pelo sofrimento. Então, em grandes tragédias coletivas,
os infortúnios alcançam tanto os bons como os maus. E nenhum de nós pode afirmar que o bom e inocente de hoje não foi culpado ontem, porque é incompatível com a justiça divina que nas expiações coletivas seja atingido alguém que não mereça. Então, ou merece passar por aquela situação, ou pediu para passar para se melhorar. Nos desencarnes coletivos, em acidentes ou mesmo em tormentas naturais, pessoas que aparentemente nada têm de comum sofrem as mesmas penalidades no mesmo local. Isso é resultado de um passado em que esses espíritos em outros corpos viveram ações negativas em comum. O Mestre Jesus ensinou que o amor cobre uma multidão de erros, nos dando a possibilidade, com atitudes positivas de amor e de caridade, amenizar os nossos débitos perante a lei divina. Nas convulsões sociais e coletivas, sempre resulta uma melhoria. Então, nós temos que lembrar que esses acidentes e que essas situações, inclusive de tormentas, que a natureza propõe determinados desastres, eles acontecem e sempre vão trazer uma melhoria. O infortúnio, ele é um estimulante que impele o espírito na procura do remédio para o mal. Então, após o sofrimento, liberto da matéria, procura sempre fazer algo melhor. É assim que, de geração em geração, o processo se efetiva. Nós sempre tiramos lições que vêm nos ajudar a nos melhorar, que vêm nos ajudar a participar da busca de situações e de coisas que ajudem no progresso da humanidade. Se nós não temos condições, enquanto encarnados, desencarnados mesmo, nós poderemos participar, ajudar que sejam providenciadas descobertas que venham auxiliar o homem para que ele não sofra tanto e para que ele possa evoluir baseado em que o que acontece de ruim tem uma razão de ser, mas que nós temos a obrigação de buscar soluções para que isso não ocorra, como, por exemplo, os cientistas descobrirem as causas dos acidentes, porque eles acontecem, e aprimorarem os meios de transportes, aprimorarem tudo aquilo que vem em benefício do homem, e inclusive que o homem possa se preparar frente a grandes transtornos naturais que trazem catástrofes, que trazem tragédias. Nós sabemos que hoje existem cidades em que as construções são feitas de forma que os terremotos não destruam, porque essa população, esse país já está mais desenvolvido. A ciência já conseguiu minorar, então, o sofrimento das pessoas numa ocasião de terremotos. E assim, outras descobertas vão sendo feitas, sempre com vistas a ajudar o homem na sua caminhada. Quando nós compreendermos a lei de retorno, onde a reação corresponde a uma ação precedente, entenderemos e praticaremos a verdadeira fraternidade e solidariedade. Quando nós tivermos essa condição de sermos fraternos, de sermos solidários, nós então seremos regidos pela justiça, pela paz e pela harmonia.
E isso só depende de nós conquistarmos. Sabemos que é lento esse caminho, essa caminhada é lenta, que o caminho não é fácil, mas que nós podemos conseguir. Então, vamos ter a certeza de que Deus está conosco, que o que acontece conosco é porque nós precisamos passar por aquela situação para podermos melhorar e também para que aconteça o progresso no mundo. Vamos confiar e vamos saber, então, agir sem desespero nos momentos em que a tragédia, que o infortúnio nos visita. Obrigada pela atenção.